Vídeo de hoje vai falar da derrota do Brasil para a França na Copa do Mundo Feminina. Eu, olhando o jogo, olhando a atuação, eu gostei, mas não gostei. Preocupa um pouco, mas tem coisa boa para você olhar. Então, é disso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E, na verdade, são dois assuntos, né? Porque o outro é sobre Lucas Moura no São Paulo. Qual o grau de risco embutido nessa possível operação? Não dá para chamar de uma operação ainda, mas é algo que o São Paulo está tentando construir. Então, vamos lá, para começar esse sábado. Começar não, que já estamos na hora do almoço. Bom almoço para todo mundo, like do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, percebam que eu já estou de volta ao lar, de volta a São Paulo, já devidamente ressocializado depois do encarceramento de ontem, né? Vocês não valem nada. Mas, enfim, aqui estamos. Até evitei roupa laranja hoje para não gerar qualquer burburinho. É o seguinte, palpite para o domingo do Brasileirão. Para mim, dá Botafogo contra o Coritiba, no jogo do líder, todos os ingressos vendidos do Newton Santos e tal, mas o Coritiba está num momento de crescimento no campeonato. E para mim, dá Palmeiras contra o América em Minas. Mesmo o América vindo também aí de boas atuações, né? Bons jogos e tal, goleada do Colo-Colo, empate com o Flamengo no Rio, mas acho que Botafogo e Palmeiras vão vencer os seus jogos no domingo. Você pode acompanhar as cotações para a rodada, se divertir com muita responsabilidade, clicando no link que eu fixei no comentário. Tá logo no primeiro comentário, beleza? Clica lá, você vai fazer o cadastro, é o meu link, e aí você vai ter todas as cotações à disposição para esse domingo de Brasileirão. Combinado? Bom, gente... Primeiro sobre o Brasil, tem um recado para dar que eu não poderia esquecer. Apareci finalmente lá na outra rede lá dos vídeos curtinhos lá, Teco. Então tô lá, tô te esperando. Demorei, mas cheguei lá. Já falei hoje sobre o empate, a derrota do Brasil para a França, num vídeo bem curtinho lá, é outra pegada. Aqui a gente amplia um pouco mais o debate, mas também tô te esperando lá, beleza? Jorge.Igor, Igor com 2 Gs, do jeitinho que é o meu nome mesmo, mais um caminho, tá legal? E agora vamos falar do jogo. Primeiro tempo do Brasil foi muito ruim, tá? E aí, imediatamente me veio a lembrança do jogo de estreia, assim, né? E eu fiz questão de registrar no vídeo da segunda-feira que tudo bem, o Brasil fez o que se espera quando você enfrenta um adversário muito inferior. Você bate nele sem dó. Vai lá, goleia, machuca, faz 4, 5 gols, quantos forem, domina o jogo territorialmente, não dá brecha. Foi o que o Brasil fez agora. O adversário era muito inferior. A seleção do Panamá é uma seleção... Com todo respeito, assim, não é uma seleção de nível mundial, não mesmo. Então o Brasil, hoje o buraco era mais embaixo. Hoje o Brasil pegou uma França, tem um tabu de 2 décadas, é outra parada, Já foi algoz do Brasil em Copa, é outra história. Então o primeiro tempo já deu esse choque de realidade, né? Caramba, a Copa do Mundo começou. Hoje começou pra valer pro Brasil. Então o peso da estreia, foi bom você estrear contra o Panamá, porque você já quebra o gelo logo contra um adversário que não vai te oferecer resistência, mas... Já com a cabeça de que, sábado é outra história. E foi mesmo. O primeiro tempo da França foi, primeiros 20 minutos ali, altamente sufocantes, uma pressão enorme em cima da saída de bola do Brasil. O Brasil não conseguia construir, o Brasil não tinha meio campo no primeiro tempo. A França sai na frente, manda no jogo. E isso me assustou. Falei, puxa, hoje vai ser complicado. O Brasil não tá tendo recurso, né? Arma para sair disso. Até depois, porque não dá pra você marcar essa pressão o tempo inteiro, a França diminui um pouquinho depois do gol, o Brasil começa a sair um pouquinho, tem um gol, uma chance claríssima que a Adriana acaba desperdiçando, coloca muita força, muita potência no chute, mas o todo do primeiro tempo foi de um domínio francês, uma atuação muito abaixo do Brasil, não só na questão da ideia de jogo, né, de você construir alguma coisa, até de postura mesmo. Me pareceu um Brasil que sucumbiu diante do que a França armou de estratégia, do nó que a França deu no Brasil a partir do seu meio-campo. A postura muda no segundo tempo. O que fica de positivo no segundo tempo é que o Brasil mostrou que ele tem condições de ser agressivo diante de seleções mais fortes. Não resta dúvida de que a França é um adversário mais forte que o Brasil hoje. Mas o Brasil machucou a França no segundo tempo. Inclusive, a jogada do gol é de uma troca de passes muito interessante. O Brasil botou a bola no chão, o Brasil não se afobou, o Brasil não empatou o jogo dando balão, chuveirinho para dentro da área do desespero num golpe de sorte. O Brasil construiu a jogada do seu gol de empate e teve até mais oportunidades no segundo tempo. Então vamos olhar o copo meio cheio. O Brasil pegou uma seleção mais forte, que abriu o placar, que amassou o Brasil no primeiro tempo, e o Brasil, dentro do próprio jogo, deu sinais de reação, conseguiu equilibrar as coisas, crescer no jogo, chegar ao empate. O empate
que pela configuração, pela matemática do grupo, seria maravilhoso. Maravilhoso. Acho que o Brasil poderia continuar buscando ali a virada, mas sustentar o empate era o ideal, né? Diante das circunstâncias, do que já tinha sido o primeiro tempo problemático para o Brasil. Mas aí vem de novo a bola aérea. O Brasil deu um vacilo contra uma das melhores jogadoras do mundo, que é a Renard. Ela tem 1,87 m e no momento em que o escanteio está sendo cobrado, ela parte em direção à segunda trave completamente livre. Quando a Andressa Alves percebe, já era. A Renard já tinha chegado e foi um assunto... Não é que foi surpreendente, assim, isso foi muito debatido ao longo da semana. Bola aérea da França, cuidado com a bola aérea, cuidado com a Renard, cuidado com a bola aérea. E deu no que deu. Aliás, foram 2 gols que o Brasil levou assim, né? O primeiro gol também de uma bola levantada para a área e 2 toques de cabeça até o gol sair. Então, o que se lamenta é que esse gol, essa desatenção, e desatenção em Copa do Mundo, desatenção contra a França, é um negócio que não dá para ter. Isso custa muito caro, isso joga por terra uma boa recuperação do segundo tempo. A gente poderia estar aqui festejando o empate, e não só o empate, festejando o poder de reação do Brasil, né? O Brasil conseguir dar uma reviravolta no panorama do jogo. E não foi isso que aconteceu. Mas até o final, a França passou perrengue, o Brasil teve a última bola do jogo, teve a furada. A comemoração das francesas mostra, do jeito efusivo que foi, claro, que você está ali confirmando uma vaga, praticamente e tal, né? Você ganha da seleção mais complicada do grupo. Mas mostra também o Renato desesperado lá na beira do campo, o treinador, antes da última falta, querendo o fim do jogo, e ainda não tinha, a falta aconteceu antes de estourar os 7 de acréscimos que a arbitragem tinha prometido. Então não tinha nada que ele ficar ali desesperado pedindo o fim do jogo. Era o medo de tomar um empate, porque a França sentiu que apesar dos problemas e do primeiro tempo ruim que o Brasil fez, o Brasil teve condições de competir em alguns momentos do jogo com a França e até de sair com a vitória ou com o empate, enfim. Então, do jeito que eles comemoraram, a Renard provocou a torcida, né? O pessoal na transmissão lá falou sobre isso. Então, mostrou que a França teve alguns momentos de apavoro, mas aí é o copo meio vazio. Olhando o todo do jogo, a França foi melhor no todo do jogo. O Brasil teve picos de melhora, sabe? Assim, momentos onde ele conseguiu fazer alguma coisa do jogo. No todo, a França foi melhor, a Pia poderia ter tomado melhores decisões, melhores substituições, já de repente tentar alguma mudança de cara para o segundo tempo, mas enfim, vai classificar contra a Jamaica? Eu acho que vai, na quarta-feira, acho que tem tudo para isso, e entender que assim, esse tipo de vacilo como o da bola aérea hoje não pode acontecer, e o Brasil sabe que isso custa muito caro, né? Eu já acompanhei várias eliminações do Brasil em Copas do Mundo, já narrei Brasil eliminado de Copa do Mundo feminino, tomando gol no último minuto da prorrogação, na maldita bola aérea, aquela eliminação para os Estados Unidos, gol da Wamba, que assim, ainda a gente tem muita qualidade, eu não tenho a menor dúvida de que individualmente, com Debinha, com Tamires, com Andressa, o Brasil tem, com Ari Borges, o Brasil tem repertório técnico. Talvez, se você comparar gerações recentes, talvez essa do Brasil tenha, em termos de qualidade técnica, representado um ganho. Mas ainda existem algumas questões de postura, algumas questões táticas, algumas questões de desligamento assim do jogo, de detalhes que pesam muito numa Copa do Mundo. Pesam no futebol de uma maneira geral, mas numa Copa do Mundo esse peso é triplicado. E o Brasil hoje pecou ali no detalhe, no ajuste fino. Mas deve classificar quarta-feira contra a Jamaica, e essa é a boa notícia. Sim, olhando o lado bom, o Brasil conseguiu pelo menos reagir, né, diante de um panorama que estava bem difícil. Vamos falar de Lucas Moura no São Paulo. Ontem e hoje, né? Hoje pela manhã também li bastante sobre essa operação aí, enfim. Primeira coisa que se comenta é que o Lucas... Eu conversei com o Lucas... no ano passado. O Lucas teve um problema no tornozelo, né? Tornozelo não, um problema na panturrilha. Ele teve uma lesão que atrapalhou muito o início da temporada passada, né? Para você, só como efeito de comparação, eu fiz questão de pegar aqui os números do Lucas na temporada 21-22, os números de atuações, né, os números de gols e assistências. Pera aí, é porque esse buscador aqui, ele pega nós, né? Vamos pro padrão? Então vamos lá, ó. Lucas Moura, aí tem o site aqui onde eu pego as estatísticas e tal. E aí a gente vai ver a diferença do número de jogos. Na temporada 2021-2022, ou seja, há 2 temporadas, né? Porque agora vai começar a 23-24. Temporada 21-22, o Lucas jogou 45 partidas pelo Tottenham, um total de quase 2.500 minutos em campo,
6 gols marcados e 8 assistências. Então era um Lucas livre de lesões, era um Lucas importante para o Conte, era um Lucas fazendo os seus golzinhos e dando uma contribuição muito maior. Temporada 22-23, esse número cai dramaticamente, para menos da metade. O Lucas faz 21 jogos pelo Tottenham na temporada 22-23, 21 jogos, são menos de 600 minutos em campo, 4 gols marcados e nenhuma assistência. Teve a lesão em agosto. O Conte dá uma entrevista em dezembro do ano passado dizendo assim, poxa, o Lucas é um cara muito bom. Eu sei da contribuição que ele sempre deu ao time, mas é como se eu não tivesse esse cara no elenco. É como se fosse um a menos, porque as lesões estão atrapalhando muito. Essa entrevista do Conte é logo ali antes do Boxing Day, ali, na semana do Natal, dezembro. Então, a temporada passada do Lucas é uma temporada de perda de espaço, muito em virtude dos seus problemas físicos, muito em virtude das lesões. Eu acho que a qualidade técnica do Moura, eu pelo menos, não discuto a qualidade do Lucas, não discuto. Né? A própria trajetória dele no Tottenham foi de momentos muito bons, e não estou falando só da campanha da Champions de 2019, onde ele faz a história na semifinal, onde ele faz uma quarta de final contra o Manchester City espetacular. É porque muita gente só lembra dos 3 gols contra o Ajax, que ele faz nas quartas de final, um Tottenham desfalcado, ele tendo que entrar no sacrifício, gente machucada. Então, o Lucas tem momentos muito bons no futebol europeu. E a qualidade de um cara como esse, ninguém discute. Trazendo para a realidade do futebol brasileiro, é óbvio. Mas eu entendo que existe um ponto, né? Quando eu falo dos possíveis riscos da operação, São Paulo precisa entender com o Lucas, com o seu staff, com as avaliações médicas, todo jogador, para ser contratado, passa por um exame minucioso e tal. Qual é o quadro atual mesmo, físico, do Lucas? Em que estágio ele tá, né? Qual é a confiabilidade disso? E eu, voltando ao assunto, eu tive com o Lucas no ano passado, quando ele veio ao Brasil, fazer a inauguração da academia dele aqui no ABC Paulista, aqui em São Bernardo do Campo, e tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele pro YouTube da TNT Sports, para as mídias todas da TNT Sports. E ali a gente tocou nesse assunto, São Paulo, futuro, e o Lucas deixou claro que ele tem ainda o desejo de jogar fora do país. Ele falava inicialmente em Europa. E aí eu entendo o seguinte, o torcedor do São Paulo, eu vi alguns falando, poxa, mas se ele quisesse vir agora, se ele tivesse preocupado, se ele amasse mesmo o São Paulo, ele viria agora. Como eu gosto de dizer, a gente precisa separar os mundos que são muito diferentes. O mundo do torcedor com o seu clube, a relação que ele tem com o seu clube é uma. A relação que o profissional do futebol tem com o clube, ela também tem doses de amor, paixão, mas ela não é baseada só nisso. Porque o cara, acima de qualquer coisa, ele é um profissional. Então, um jogador com 30, 31 anos de idade, ele enxerga o seguinte, poxa, eu ainda vejo mercado fora do Brasil. Eu ainda, com a idade que tenho, enxergo que o ideal, porque a diferença de salário é muito grande, a diferença de realidade de mercados é muito grande, eu ainda considero como ideal buscar algo fora do país. E quando se esgotar esse cenário, quando o mercado ficar mais difícil, a gente trabalha no Brasil, né, com uma possibilidade de Brasil. Gente, assim, qualquer jogador pensa isso, tá? Todo jogador pensa nisso. 30 anos de idade, dificilmente você vai ver um cara nessa idade do Lucas antecipar uma volta ao Brasil por conta própria, abreviar uma carreira europeia por conta própria, a não ser que as condições do mercado europeu não estejam favoráveis. O que, num primeiro momento, parece ser a situação do Lucas, porque eu acho que esse histórico de lesões, esses afastamentos recentes, esses poucos jogos, poucos minutos com o Tottenham na temporada passada, talvez tenham deixado o mercado um pouco, puxa vida, né? Será que é um investimento seguro? Talvez o quadro tenha ficado desfavorável ao Lucas por isso, por tudo que ele passou na temporada passada. Então, assim, nas respostas, o Lucas sempre diz, eu ainda acho que tem uma lenha, em linhas gerais, né, português claro, traduzindo, eu acho que tem uma lenha pra queimar na Europa, e quando não tiver uma lenha nenhuma pra queimar, queimou tudo, pô, eu penso em voltar ao Brasil, e óbvio que se voltar ao Brasil vai ter que ser no São Paulo, é o clube do meu coração, sabe, eu acho que é bom separar isso pra que não seja cometida uma injustiça com alguém que é identificadíssimo com o clube, que é um torcedor do clube, que sempre teve muito carinho pelo clube, mas antes de qualquer coisa, ele tem uma carreira pra observar, ele tem uma carreira pra cuidar, e se ele entende que do ponto de vista financeiro, ele vai conseguir algo melhor pra carreira fora do Brasil nos próximos 2, 3 anos,
e aí, quando isso se encerrar, ele volta. Gente, assim, isso não foge do padrão. Isso é o que todo mundo faz. Isso é o que vários jogadores fizeram. O Lucas seria diferente de alguém? Quantos já fizeram isso? O Lucas seria menos torcedor do São Paulo se ele não topasse vir agora pro São Paulo? Eu respeito quem enxerga assim, mas eu tenho uma visão, sei lá, não sei se é menos apaixonada, não sei se é mais racional, não quero tratar o torcedor como irracional, mas é diferente. Eu acho que as coisas não deveriam se misturar nesse momento. Falou-se numa proposta do México, do Monterrey, tem uma história de Major League Soccer aí na parada, e aí o Lucas fecharia o contrato lá por 2, 3 anos, mas conseguiria uma liberação para jogar pelo menos até o fim de 2023 no São Paulo. Aí a gente tá falando de quê? De 4 meses? 4, 5 meses de temporada? Eu acho que não é o melhor dos mundos, confesso para você, não acho. Eu acho que o ideal é tê-lo por inteiro aqui, né, de vez. Se não for agora, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas o São Paulo já viveu experiências assim, de contratos curtos, temporários, o cara chega e vai depois. Amoroso lá atrás, Hernanes, Kaká, e histórias com alguma taxa de sucesso. Por que não com o Lucas? Num momento agudo de temporada, onde o São Paulo está tentando um título de Copa do Brasil, está tentando um título de Sul-Americana, está tentando de novo ficar na parte de cima da tabela. A última vez foi naquele campeonato de 2020, que acabou em 2021, que o São Paulo poderia ter sido campeão e acabou vendo o título escapar pelas mãos. Eu não acho ideal, mas tá longe de ser ruim, né? Você traz o Lucas Moura para jogar de agosto a dezembro. Isso vai causar algum dano ao time? Não, pelo contrário, acho que isso vai saltar a qualidade do time. Em bons níveis, em bons patamares, não tenho dúvida disso. Só acho que a gente precisava, eu precisava marcar esse ponto, sabe? O Lucas, ele pode sim, é direito de qualquer profissional enxergar que no momento, talvez seja melhor alguma coisa fora do Brasil. E se nada acontecer, olhar para o mercado brasileiro como uma opção viável, ainda mais o São Paulo, que é o clube que ele tanto gosta, que ele tanto ama. Não vejo problema algum nisso, né? E torço muito para que o Lucas consiga o melhor desfecho possível para a carreira. Torço muito para que, quando voltar ao Brasil, e se houver uma volta ao São Paulo, agora, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, que ele receba o carinho que ele merece, né? Pelo que ele fez aqui, por tudo que ele representa pro São Paulo, que o São Paulo consiga oferecer a ele um projeto muito legal, porque ter esses caras no futebol brasileiro de volta é importante, né? Você ter os nossos talentos, os caras que começaram as suas histórias aqui, ganharam o mundo, voltaram para um último ato, para um último capítulo. Não é voltar para roubar o time. Eu tenho certeza que o Lucas não vai voltar para ficar encostado no São Paulo, roubando, como se diz por aí, o clube. Pelo contrário, o Lucas vai chegar com muito empenho, com muita dedicação para o São Paulo, como sempre foi a carreira do Lucas, né? O Lucas nunca teve um histórico de sugar sangue de clube algum, né? Então eu torço muito para que o desfecho seja o melhor possível para as partes. E o que o São Paulo tem tentado tem me agradado. O São Paulo, o meu ponto é, espero que o São Paulo esteja fazendo as contas corretamente para que todas essas opções sejam viáveis. Que o São Paulo não consiga vender o almoço para pagar o jantar. Que o São Paulo não conte com a sorte para pagar o Rames, para pagar eventualmente o Lucas. Que seja tudo feito de maneira responsável. E parece que está. E sendo assim, é muito bom ver o São Paulo dar esse tipo de movimento ambicioso. O São Paulo dar um passo em direção ao mercado de alguém que tem sede de conquista, de alguém que não está acomodado, de alguém que quer mostrar, que quer voltar a ocupar o espaço que sempre lhe pertenceu. Digo muito isso aqui quando falo do São Paulo. O lugar do São Paulo é brigando por título. Ver o São Paulo disputar 10ª colocação de Campeonato Brasileiro é um negócio que me incomoda demais, porque quando eu dei meus primeiros passos no jornalismo esportivo, foi justamente o momento em que o São Paulo ganhava tudo. O São Paulo era dominante, o São Paulo ganhava o mundo. Esse é o São Paulo que eu estou acostumado a ver. Então, que bom, se o São Paulo estiver fazendo movimentos para reocupar esse espaço, que é dele, eu vou ficar muito feliz, porque eu acho que ganha o futebol brasileiro com isso. E você, tricolor, gostaria de ter o Lucas agora, mesmo que por 4, 5 meses? Esperaria? Ou acha que o risco é alto pelas lesões do Lucas na última temporada? Deixa teus comentários aí, fala também do que você achou da segunda partida do Brasil na Copa do Mundo. Desejo para você um ótimo sábado. Se ficou até o fim do vídeo, deixa o like. Juízo, amanhã a gente se vê. Tchau!